Quais são suas prioridades nessa vida? Você já se perguntou? Quais são as listas de prioridades que guiam suas ações? Estou fazendo esse tipo de pergunta porque a maioria das pessoas nem pensa sobre isso. Simplesmente vão agindo e as suas prioridades vão ficando numa lista automática dentro da sua mente, num lugar escondido, mas que, querendo ou não, a gente acaba agindo de acordo com aquelas prioridades que a gente tem, mesmo que você não saiba quais sejam essas prioridades. E é muito importante a gente saber a respeito disso, porque isso mostra também pra gente qual é a nossa motivação diante da vida. Isso é muito importante de fato entender. O que é que te motiva para que você faça o que você faz? Isso é de extrema importância. O próprio Jesus quis saber disso um pouco sobre as pessoas, né? O que as motivava? E ele diz isso numa situação em que uma grande multidão tinha sido alimentada pelo milagre da multiplicação dos pães, e no dia seguinte essas pessoas estavam frenéticas atrás de Jesus. Mas aí você pode pensar, nossa, essas pessoas estavam atrás de Jesus porque entenderam a mensagem dele, além, obviamente, de terem se alimentado de pão que era fruto de um grande milagre, né? Assim como, não sei se você é um estudante, mas quando você sai de casa para estudar, você sai, qual é a sua prioridade? Você quer de fato aprender ou você quer cumprir uma obrigação social de ir à universidade ou de ir à escola? Ou quando você vai para o seu trabalho, você quer de fato aprender e produzir, ou você está ali simplesmente para marcar o seu ponto e dizer que trabalhou para no final do mês receber um salário? Se você faz isso, em ambos os casos, você se mantém numa linha de mediocridade e que você talvez não saiba nem o porquê disso. Mas é justamente porque você ainda não investigou dentro de si quais são as suas verdadeiras prioridades. Ou a gente podia chamar quais são as suas motivações. Mas aí Jesus faz uma reflexão a respeito disso. As pessoas que estavam atrás dele, não estavam atrás dele por causa do que ele tinha ensinado, por causa do que ele vinha ensinando, ou por causa da mudança que aqueles ensinamentos poderiam e podem criar no interior dos indivíduos, mudando aí inclusive as ações exteriores dele. Ele diz aqui em João 6 o seguinte, para essa multidão que estava atrás dele, na expectativa da volta dele no dia seguinte. Ele diz: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Então a primeira coisa que Jesus faz é identificar a motivação deles. Quais eram as prioridades dele? Na maioria das pessoas que estavam ali, a prioridade era satisfazer-se. Nesse caso, satisfazer seu estômago. E você, será que é essa a sua satisfação também? Será que é essa a sua prioridade? É satisfazer os seus desejos e necessidades pura e simplesmente? Porque a vida é muito mais que isso, né? Satisfazer as necessidades é importante. Se alimentar é importante. Mas a vida se reduz a isso, a suprir suas necessidades, sejam elas fisiológicas, como essa da fome, ou outras mais, né, como reconhecimento profissional, né, ou outras mais que talvez você busque. A sugestão de Jesus é a seguinte: trabalhai não pela comida que perece, que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Então, a sugestão de Jesus é: não trabalhe, não gaste sua energia pela comida que estraga, pela comida que perece. E aí, quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo para as pessoas não trabalharem. Muito pelo contrário, as pessoas devem trabalhar para ter, obviamente, seu alimento. O que ele está dizendo é: não coloque o seu foco existencial, não coloque como prioridade a satisfação das suas necessidades. Isso, se você crê em Deus, Ele vai satisfazer essas suas necessidades a partir do seu trabalho. O que ele está dizendo é: tenha como prioridade algo mais elevado, algo que está para além da materialidade, algo que pode nos levar, de fato, ao entendimento do que a existência é, do que a vida é, de qual que é o significado da vida.
Coisa que a gente, ou a maioria de nós, sequer se preocupa em saber. A gente simplesmente vai vivendo no automático. Agora, se você quer viver uma vida mais abundante e uma vida mais plena, e essa promessa é de Jesus, trabalhe pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Que você faça ao outro apenas aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Se essa reflexão te ajudou de algum modo, se inscreva no meu canal, passe esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudá-lo, e daqui a pouco eu volto com outras sementes de reflexão.